às vezes os professores conseguem notar outras questões mais sutis, né? Como, por exemplo, um tempo de leitura um pouco mais devagar, ou de repente uma criança que se distrai muito em sala, que você possa, né, comentar para que, primeiro, se os pais tiverem alguma coisa desse gênero, eles possam, ou alguma suspeita de que tem alguma coisa errada com a parte oftalmológica, possam fazer essa pergunta ativamente para o professor, ou se tiver algum professor ouvindo a gente, que esse professor fique atento e, de repente, chame esses pais de uma criança com alguns sintomas desse tipo. Mas quais sintomas que você chamaria atenção para essas crianças um pouco mais velhas? Eu acho que você tocou bem num ponto da atenção, assim, às vezes eu pergunto, e aí, tá tudo bem na escola? Doutor, ele é meio distraído, ele tem uma dificuldade de manter o foco. Existe uma tentativa do sistema visual de controlar o grau, então existem tipos de grau que a criança, de certa forma, compensa, ela faz uma contração muscular dentro daquele olho. Eu costumo dizer para os pacientes, para ficar fácil de entender, como você tem aquela câmera que você ajusta o zoom da máquina fotográfica, você roda a lente, ela vai dando foco, o olho tem uma certa capacidade de fazer isso também. Então, quando ele vai se ajustando, isso gera um certo desgaste da situação. Então, às vezes a criança começa a atividade muito bem, mas chega ali no fim do dia, ela já não está mais conseguindo, ela não está interessada, ela se perde muito rápido, ela senta para fazer a tarefa e, de repente, ela não consegue acabar a tarefa, e você vê que, de repente, os outros coleguinhas conseguem. A gente sabe que existem outros diagnósticos que interferem nisso, mas a visão pode ser um ponto crucial, né? Eu acho que isso é uma situação bastante comum. Outras coisas que a gente vê, às vezes, os pais falando, e o professor que pega uma confusão de cores, foi fazer uma atividade com mapas, os estados estavam pintadinhos, e a criança não conseguia identificar qual era o estado que o professor estava querendo dizer. Eu acho que isso é uma coisa também que chama atenção, para a questão de visão de cores. Então, existem esses outros sinais que a gente percebe, o apertar o olhinho é bem comum, assim, o professor pegar, e ele percebe que existe um ponto na sala que essa situação muda. A criança levantar é uma queixa que as mães veem, os professores falam, olha, o seu filho, ele está fazendo atividade, de repente, num certo ponto, ele levanta e aproxima. Ou ele vai olhar o do colega, ele dá uma espiadinha para conferir se está tudo bem. Eu acho que são sinais que o professor pega, a pessoa que fica com a criança no momento da atividade, eles podem pegar esses momentos.